Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos dar uma olhada aqui no troca de passes do Sport TV. O pessoal falando sobre a vitória do Fluminense contra o São Paulo, a repercussão da vitória do Flusão. O pessoal analisando, falando sobre essa partida, falando também sobre Hulk. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like, se inscreva, mas agora, bora pro vídeo. Contra o Mirassol. Mas é uma campanha consistente do Fluminense, né? E era meio que uma decisão de terceiro lugar ali com o São Paulo, né? São os times que estão mais próximos de Palmeiras e Flamengo. Que parecem ter se descolado um pouquinho do resto do campeonato, em campo, né? Com um treinador tendo sido muito criticado pela torcida, pressionado, vaiado nos últimos jogos, e o outro time tem entrado em campo com um treinador interino porque demitiu o seu. Mas era o confronto terceiro contra o quarto colocado, coisas que só o Campeonato Brasileiro faz por você. Embora o São Paulo já tenha anunciado o Dorival Júnior, né? Milton Cruz comandou hoje, está aí o gol do John Kennedy, que abriu o placar. Agora sim, eu ouvi uma entrevista, acho que foi ao nosso ex-companheiro Rodrigo Capello, estou errado, posso estar cometendo um erro aqui, me perdoe, em que o BAP, presidente do Flamengo, fala sobre a eficiência do Fluminense, que não é um dos grandes orçamentos do futebol brasileiro. Quer dizer, é um orçamento grande, não é um time barato, mas que gasta menos do que alguns times do Campeonato Brasileiro e tem e tem permanecido na parte alta da tabela com boas campanhas, enfim. Nos últimos anos, ganhou Libertadores em 23, tudo isso. É eficiente no seu projeto esportivo Fluminense. E o Fluminense faz mais um Campeonato Brasileiro com um bom time de futebol. Você olha o time do Fluminense jogar, é um time que tem padrões, especialmente com bola. Eu gosto mais do Fluminense com bola até do que sem. Acho que sem o Fluminense é um time que pressiona bem, a ponto de forçar erros que são erros técnicos, mas que ele aproveita porque está pressionando. Mas quando defende mais baixo, eu acho que é um time que deixa um pouco mais a desejar. Primeiro gol na Copa do Brasil foi assim também, né? Isso. Pressão, roubada de bola, o Acosta participando. Hoje aconteceram outros, né? A gente vai ver no Vasco e Inter também, lances parecidos com esse. Mas o que acontece quando o Fluminense tem a bola e os jogadores combinam é muito agradável de ver, né, Ramon? Muito. É um time muito agradável. Quando você aproxima Canóbio, Savarino, John Kennedy, por vezes... Lúcio, eu ia falar Lúcio, eu falei Canóbio. Lúcio, Savarino, John Kennedy, às vezes um dos volantes, um dos laterais, é bonito de ver. Demais, né? A qualidade e a lucidez que o Lúcio dá a esse meio campo do Fluminense é uma coisa absurda, né? Claro que ele voltou após um tempo de lesão e cada vez mais que ele vai jogando, isso é óbvio que eu vou falar, mas ele vai tendo um pouco mais de ritmo e vai fazendo os movimentos com mais naturalidade. O que ele somou hoje na questão da parte de distribuição, movimentação, movimento sem bola para que o outro pudesse receber a bola no espaço deixado por ele ou no espaço que alguém acompanhou e ele conseguiu abrir, é muito importante. O Nonato também ajuda muito ele essa questão dessa qualidade da criação, da elaboração das jogadas, tem sido muito importante. O Fluminense que venceu muito bem, a gente comentava também assistindo o jogo, o Fluminense ele tem padrão, né? A gente vê que é um time treinado, um time muito consciente. A oscilação de desempenho, às vezes por uma escolha ou outra do técnico, que se passa muito pelo calendário, por questões físicas, para suportar esse restinho de jogos que faltam para até a Copa do Mundo, também impactam no desempenho geral do time. Mas é um time muito bem treinado, um time muito consciente do que faz, com bola principalmente. A insatisfação da arquibancada, ela é um pouco, para mim é retrato de duas coisas. Da intolerância que reina no Brasil, ninguém aceita a frustração, sob hipótese alguma, e também que o Fluminense jogou mal especificamente em jogos que eram muito importantes da Libertadores. E se colocou numa enrascada num grupo que no papel parecia muito fácil. E isso também ajudou a piorar o ambiente, junto com aquela questão do calendário, do adiamento do jogo do Flamengo. Tudo isso gerou um ruído clube, arquibancada, e depois o time pagou por isso também. Isso atrapalhou, mas no todo o Fluminense jogou mais tempo bem do que mal na temporada. E o Fluminense é um time agradável de ver, com muita coisa construída pelo trabalho do Zubeldia. É que o preço desse período em que jogou mal pode ser alto. Pode ser alto. Embora o Fluminense ainda tenha a classificação na Libertadores ao seu alcance. Né? Os dois resultados não são resultados assim extraordinários. Tem a pressão de precisar conseguir aquele resultado específico, né? Bolívar, fazer 3 gols no Bolívar para não depender tanto da última rodada. O Fluminense faz 2, ele vai para a última rodada, o Bolívar jogando o jogo dele, o Fluminense jogando o jogo dele no Maracanã com o Laguaira e classifica quem fizer a maior vantagem. É isso aí, torcedor do Flusão, a repercussão da vitória do Fluminense contra o São Paulo. Uma vitória muito importante, um confronto direto ali na parte de cima da tabela.
Fluminense é o terceiro, o São Paulo é o quarto colocado. Com essa vitória, o Fluminense abre a vantagem ali para o São Paulo, que é o quarto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem 24 pontos, o Fluminense tem 36 pontos de vantagem. Então o Fluminense abrindo uma boa vantagem ali para o quarto colocado. Resultado muito importante. E o Fluminense dando uma resposta aí para o torcedor, né? O time não vem jogando bem nas últimas partidas, mas hoje conquista aí esse bom resultado. Teve até um terceiro gol ali feito, mas anulado. O VAR anulou o gol do Fluminense. Mas foi um resultado muito importante. Aqui tem as notas do GE. As atuações, né, do Fluminense. Fábio e Lúcio são os destaques em vitória sobre o São Paulo. O Fábio nota 8.9, fazendo boas defesas da partida. Guga 7.3, Ignacio 4.3, desculpa. Freitas 5.3, Guilherme Arana 6.4, Hércules 7.2, o Nonato 6.4, Bernal 5.3, Lúcio Acosta 8.1, o Serna 5.5, Savarino 6.5, Canóbio 7.6, Soteldo 6.8, Soteldo marcou um gol ali, mas foi anulado. John Kennedy 8.3, John Kennedy marcou um gol nessa vitória de hoje. O Rodrigo Castilho, o Castilho 3.8 e o Luiz o Beldia 4.7. John Kennedy mais uma vez marcando o gol. E não tenho dúvidas aí de que o John Kennedy deve ser o titular desse time do Fluminense, né? Se o Zubeldia tinha alguma dúvida, acredito que após essa partida de hoje não tem que ter nenhuma dúvida e o John Kennedy tem que ser o titular desse time do Fluminense. Vai ser um resultado muito importante, uma vitória muito importante, e o Fluminense segue ali na cola do Flamengo, na cola do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Deixa aí a sua opinião, o seu like, valeu e até o próximo vídeo.